Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito a palavra de Deus nos meus endereços eletrônicos diariamente. Você pode acompanhar, é só acessar YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu vou transmitir neste vídeo a liturgia referente ao dia 30 de novembro de 2022, quarta-feira, dia de Santo André Apóstolo. Estamos no Advento, mas neste dia comemora-se Santo André. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme temos aqui uma fitinha. No rito da celebração temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos e o Ofício da Festa. Antífona da entrada. Junto ao mar da Galileia viu o Senhor dois irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: vinde comigo, eu vos farei de hoje em diante pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 18. Oração do dia. Rezemos. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedecem à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 19a. Versículos 2 ao 3, 4 ao 5, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Mateus capítulo 4, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4,
versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca do pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, nós também somos chamados, hein? Vamos à reflexão. A primeira reflexão está no Dia a Dia com o Evangelho 2016. É um livro de pequenas reflexões. Vejamos se está aqui fácil para a gente transmitir. Sim. Vamos lá. Há duas tradições a respeito da vocação de André. Em Marcos, capítulo 1, versículos 16 e seguintes, foi chamado juntamente com Pedro quando estavam pescando no mar da Galileia. Segundo João, capítulo 1, versículos 40 e seguintes, foi chamado juntamente com outro discípulo do Batista, que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. André aparece no elenco dos 12 apóstolos. Em João, capítulo 6, versículo 8, é André quem informa sobre um menino que tem os pães e os peixes que logo são partilhados entre todos. Em João, capítulo 12, versículo 22, André atua como mediador entre Jesus e os gregos que pedem uma entrevista com o mestre. Algumas tradições referem que André desenvolveu seu ministério apostólico na Grécia e na Ásia Menor. Segundo tais tradições, morreu mártir em Patras, sobre uma cruz disposta em X. Suas relíquias, levadas a Roma em 1462, foram restituídas à Grécia pelo Papa Paulo VI. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada deste indivíduo, deste cidadão, que é um católico líder da comunidade Nova Aliança. Parabéns, Antônio Carlos Santini, pelo seu trabalho de evangelização. Liturgia comentada do Santini com o título Pescadores de Homens, Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Muitas vezes, quem andou pelas estradas da vida um tanto alheio à voz de Deus e inesperadamente é envolvido por sua luz, pode ter a ilusão de que sua vida pregressa foi tempo perdido. Não foi. Nada se perde em nossa vida. Deus já escrevia a futura missão nas peripécias do passado. Olha que coisa bonita essa introdução do Santini. Né? Nosso passado não foi perdido não, mesmo que estivéssemos caminhando em linhas tortas. Vejam só o caso do apóstolo André. Juntamente com Simão Pedro, seu irmão, passaram longos anos na rude faina de pescador. Sua velha barca, aquelas redes cansadas, conforme Mateus capítulo 4, versículo 21, o lago de Tiberíades, tantas vezes sem peixes, conforme Lucas capítulo 5, versículo 5, e João capítulo 20, versículo 3, o risco das tempestades, conforme Lucas capítulo 8, versículo 23, tudo lhe serviria de treinamento para a futura missão. De fato, de um pescador comum se exigem virtudes muito especiais. Paciência, quando o peixe é arisco. Determinação, para insistir na pesca. Coragem para enfrentar os elementos. Fibra para suportar o sol, o vento, os insetos. Gente mole não costuma se dedicar à pesca, não.
Gente mole não vai para a pesca. É muito difícil alguém se dar bem sendo não determinado. Ora, a futura tarefa de evangelizar e pescar homens para Deus iria exigir de André e seus companheiros exatamente aquelas virtudes. É que os homens podem ser mais ariscos que os peixes. Custam a morder a isca, preferem remexer no lodo do fundo, preferem a vida errante sem compromissos. O evangelizador passará noites em claro, seguirá por rotas perigosas e, não raro, voltará de mãos vazias. No caso de André, o apóstolo não se abalaria com nada disso, afinal já tinha experiência anterior, estava calejado, sem sonhos românticos e sem falsas ilusões. Em nosso caso, trazemos a experiência de família, da escola, do trabalho, e nada disso se perde quando vem a hora de anunciar ao mundo o Evangelho de Jesus. Cada um com seu dom, eis a comunidade evangelizadora em sua missão. Porteiros e auxiliares de limpeza, músicos e pregadores, administradores e conselheiros, todos somam habilidades e serviços indispensáveis para o reino de Deus. E quanto mais essa cooperação se efetivar no amor, tanto mais farta será a pescaria, tanto mais fértil a colheita. E poderíamos voltar os olhos para o passado, mesmo ali onde abundou o pecado, e dar graças a Deus que nos chamou ao seu serviço. Enfim, como escreveu Jean Vanier, o fundador da comunidade da Arca, nós não somos chamados a fazer coisas extraordinárias e nem coisas ordinárias, porém, e sim coisas ordinárias, melhor dizendo, nós não somos chamados a fazer coisas extraordinárias e sim coisas ordinárias, porém com um amor extraordinário. Bonita frase, vamos repetir? Nós não somos chamados a fazer coisas extraordinárias, mas sim coisas ordinárias, porém com um amor extraordinário. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eis que vim para fazer a tua vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Vamos agora à biografia do santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santo do dia 30 de novembro, Santo André. André foi o primeiro a ser discípulo de Cristo entre os 12 apóstolos. Viveu em Cafarnaum, onde ele e seu irmão Simão Pedro eram pescadores. Discípulo de João Batista, foi levado por ele para conhecer Jesus. Receber o título de pescador de homens, seguido logo de João Evangelista. Ele recebeu o título de pescador de homens após ser seguidor de João Evangelista. Está meio confuso o texto aqui, né? Não está bem claro não. Eu vou retificar aqui, vou até cortar essa parte. André foi o primeiro a ser discípulo de Cristo entre os 12 apóstolos. Viveu em Cafarnaum, onde ele e seu irmão Simão Pedro eram pescadores. Ele recebeu o título de pescador de homens. A seguir, André levou o irmão Simão Pedro a conhecer Jesus, afirmando: encontramos o Messias. O santo foi considerado também o primeiro a recrutar novos discípulos para o mestre, por isso era referido como número 2, logo depois de Pedro. André é mencionado certas vezes no Evangelho. Ele que apresenta o menino que possuía 5 pães, faz-se de intermediário do desejo dos forasteiros com Cristo, e sua pergunta provoca a predição por Jesus da destruição de Jerusalém. Depois de Jerusalém, foi evangelizar na Galiléia, Sítia, Etiópia, Trácia, finalmente na Grécia. Nessa última, formou um grande rebanho e pôde fundar a comunidade cristã de Patras, na Acaia, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos. Pouco antes de sua morte, pouco antes da morte de Jesus, o discípulo aparece ao lado de Filipe como
de grande autoridade, pois é a ele que Filipe se dirige, quando certos gregos pedem para ver o Senhor e ambos contaram a Jesus. Após a ascensão, a Escritura cala seu nome. Mas, segundo uma paixão apócrifa, Egéias, governador e juiz romano, condenou-o à crucificação por ter sido desafiado por ele a conhecer um juiz acima dele, Jesus. Morreu crucificado numa cruz de braços iguais. O imperador Constantino o trasladou em 357 de Patos para Constantinopla as relíquias mortais de Santo André, apóstolo. Elas foram levadas para Roma, onde permaneceram até certo ponto. Santo André Apóstolo é celebrado como padroeiro da Rússia e da Escócia. Vamos a outro santo. Bem-aventurado José Marchand. É santo do dia 30 de novembro. José Marchand nasceu na França em 1803, filho de camponeses, e com 9 irmãos, ainda pequeno, sentiu a necessidade de se consagrar a Deus. Em 1826, entrou para o seminário e foi ordenado sacerdote 3 anos depois. No mesmo ano de sua ordenação, partiu para a China como missionário. Ao começar as primeiras comunidades cristãs, foi advertido para parar com o seu trabalho. Como não obedeceu, em 1833, foi expulso da Indochina pelo príncipe Ming Mang. José de Marchand foi preso e torturado barbaramente até a morte. Seu corpo, totalmente macerado, cortado em 4 partes, foi jogado ao mar. Meu Deus do céu. Expuseram a sua cabeça, esmagando-a e também jogando ao mar. Gente, que violência, hein? Na China, né? Indochina. Pelo amor de Deus. Santo André e bem-aventurado José Marchand, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos. Não importa, do aramaico para o português significa vinde Senhor Jesus. É o juízo final. Um dia Jesus voltará e vai julgar a humanidade toda. Acabará esse tempo, essa história, esse espaço que nós vemos hoje aqui. Algo transcendental. Será outra dimensão. Muitos irão para o céu, para o gozo eterno, para o novo Éden. E muitos irão, infelizmente, para o inferno, a tormenta eterna. Infelizmente. Quem for para o tormento eterno, irá por conta própria, por recusar aqui na terra, nessa passagem perecível, a graça de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna convosco.